Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Passos de Luz. E hoje teremos um tema bastante recorrente nos dias de hoje, que a gente titula aqui como Flagelos Destruidores e Guerras, pautado logicamente na visão espírita. Eu me chamo Júnior Leódio, faço parte aqui da casa com outros trabalhadores. Antes da gente fazer esse bate-papo sobre mais um tema recorrente aos dias atuais, reitero aqui a todos para que observem. Muita gente tem dúvida, como é que funciona uma casa espírita. Aqui embaixo, no rodapé, todas as atividades da casa, algumas coisas ainda funcionam online, outras já presenciais. Qualquer dúvida, pode nos colocar uma mensagem, ou mesmo procurar a nossa casa, que fica ali na rua Enoque Castelo Branco, sem número, ao lado da casa da Dona Iranildes Braga, certo? Bom, vamos iniciar então nossa reunião de hoje. Primeiramente, quero agradecer a presença e a atenção de todos. Espero que possam também compartilhar este vídeo aos demais irmãos. Estamos aqui sempre, nossas reuniões públicas, com mensagem, uma prece de agradecimento, para que possamos iniciar os trabalhos de maneira que o Cristo esteja conosco aqui nesse momento. Então, eu coloquei aqui uma mensagem do livro Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier e outros espíritos. E esse poema é de Pedro de Alcântara, certo? Que se intitula Rogativa, na qual Chico psicografou. Então, rogativa. Magnânimo Senhor, que os orbes cria, povoando o universo ilimitado, que dá pão ao faminto e ao desgraçado, e ao sofredor os raios de alegria. Se de novo no mundo desterrado necessitar viver ainda algum dia, que regresse ditoso ao solo amado, da generosa pátria que eu queria. Se é misto retornar a um novo exílio, seja o Brasil, lá onde eu desejara, ter vertido o meu pranto derradeiro, que novamente viva sob o brilho da mesma luz grandiosa que eu amara, no alcandorada terra do Cruzeiro. Com essa mensagem, abro os trabalhos de hoje, pedindo a Deus paz e proteção a todos, que o nosso Mestre amado Jesus possa quietar os corações dos homens em guerra, em destruição, que todos os nossos mentores espirituais, anjos de guarda, possam estar conosco, nos ajudando, nos intuindo as tomadas de decisões. Que Maria Mãe Santíssima nos abençoe, Mãe Zeferina, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu havia falado anteriormente, o tema da nossa conversa de hoje é retratar uma questão bastante atual, que mesmo apesar da distância que nos cabe aqui no nosso dia a dia, mas é uma situação de guerra, de conflito entre dois povos co-irmãos, que um dia já foram o mesmo país, uma mesma unidade federativa, mas que por desentendimentos, orgulhos, falta de diálogo,
vem, infelizmente, assombrando o mundo em dias de paz e passividade. Infelizmente ainda existem abertura para esses tipos de ações. Então vamos, com a ajuda de uma parte da literatura espírita, entender o porquê e as consequências destes conflitos, desses conflitos armados. Então trago aqui aquele que tiverem curiosidade, uma questão de número 737, o Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com os flagelos destruidores? Bom, lembrando aqui que esses flagelos destruidores são aqueles desastres, desastres naturais, as próprias guerras, as calamidades, que além de comover a população, ela leva muitas vidas em retorno ao plano espiritual. Então, os espíritos respondem a Kardec que é para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Um grande exemplo de flagelo natural, destruidor, tivemos a oportunidade de assistir de perto à pandemia Covid-19, um vírus que teve dimensões globais. Não houve um país sequer que não tenha experimentado das dores, da insegurança, do medo. E muitas das pessoas aproveitaram essa dor, esse momento de isolamento também para reaver certos sentimentos, buscar novos sentimentos. E muitos tiraram a lição, de uma coisa totalmente destruidora, que levaram milhões de vidas ao retorno à pátria. Mas teve pessoas que infelizmente não souberam aproveitar, não tiveram nenhum proveito dessa situação. Então, para algumas pessoas, não houve uma regeneração moral, um avanço moral, um progresso moral. Muito pelo contrário. Muitos se aproveitaram de situações para tirarem vantagens de várias formas. Então, apesar de uma comoção geral, pessoas que foram ajudadas, mesmo assim, muitos irmãos ainda não conseguiram tirar nenhuma lição. Então Deus faz desses flagelos destruidores uma forma de progresso. Agora, fazendo um recorte de um grande médium estudioso da doutrina espírita, um relato do livro Transição Planetária, um livro atual, que, se não me engano, falha a memória, de Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que descreve o porquê do tsunami ocorrido no Oceano Índico, que atingiu 11 países, gerando 230 mil mortos. Esse tsunami foi recente,
que diz o livro, né? O Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Que diversos turistas europeus escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo, a fim de desfrutarem das facilidades sexuais de jovens adolescentes vendidos por pais irresponsáveis. Ao longo dos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica. Ou seja, foi um cumprimento de pena, uma expiação. Então, às vezes não entendemos, né, determinados fenômenos que a própria Terra exprime, e sempre há, né, um pano de fundo, uma explicação por trás, que algumas vertentes religiosas às vezes não conseguem entender o porquê de certas calamidades, né? Então esse relato é bastante importante, né? Foram dizimadas aí mais de 230 mil vidas. Evidentemente nem todas participavam, né, dessas orgias, mas tinham que estar naquele lugar, naquela hora. Continuando aqui do Livro dos Espíritos, 738, Kardec pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Os Espíritos respondem: sim, e diariamente o emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo caminho do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Então, há minis, né, digamos assim, flagelos destruidores na nossa vida. Aí cabe ao homem tirar a lição, ou para o bem ou para o mal, para que evitemos situações destruidoras maiores. Também trago aqui um recorte de uma entrevista de Divaldo Franco na Rede TV. Ele diz assim: no passado nós nos constituímos de populações que nos caracterizamos pelo ódio, pela diversidade e perversidade, e muitas vezes invadimos cidades com armas de destruição, incendiando povoados, queimando colheitas. Salgamos a terra para que nada ali mais pudesse ter vida. Devido a isso, geramos os karmas individuais e os karmas coletivos. É difícil para uma pessoa que está vendo aqui e não há ainda um entendimento da lei da reencarnação, que de um modo bem curto, que é a lei que nos fala que o espírito ele não morre, né? Ele é imortal. Então ele, como aqui e em outros planetas, com as suas mudanças lógicas de cada um, nascemos, morremos várias vezes, corpos diferentes. Então todo o nosso registro aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, ele segue a justiça divina. Então tudo aquilo que eu fizer de bem, eu colherei nessa e em outras vidas. Tudo aquilo que eu plantar o mal, também colherei aqui ou em outras vidas, ou no plano espiritual. Então, provavelmente nós já reencarnamos várias vezes no planeta Terra, e a história nos mostra quanto era difícil viver em determinados séculos, né? Pobreza extrema, guerras, falta de respeito com os povos. Então isso tudo influencia hoje nos karmas que todos nós passamos, individuais e coletivos.
sigamos até um mundo de regeneração onde isso não será mais permitido. Será mais um mundo de amor, de respeito ao próximo, de liberdade a todos, de poder ser o que quiser. Bom, é interessante também a gente tocar aqui que determinadas pessoas, instituições sempre advogaram o medo, né? Pois o medo ele vende, ele tem resultados, né? Quantos de nós já não escutamos, né, até nossos pais, de livros, histórias, que sempre há uma data para o fim do mundo, né? Já foi o ano 70, 300, 1000, 1994, 99, 2000, 2012 e o mundo continua, né? As pessoas vão indo e o mundo continua. Então, a política do medo ela é muito clara, né? E se você sintonizá-la, você vai ficar com mais medo, começar aí um processo depressivo, né? Sintonizando com as forças do mal. Então, é um mini flagelo destruidor, né? Você vai se destruindo aos poucos. Então, muito cuidado com o medo. Todos nós devemos ter. Bom, na questão 740 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com as necessidades mais duras, né? Os Espíritos respondem: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que eles permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, há pessoas, infelizmente, que, por exemplo, agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, muitas pessoas que não estão próximas das fronteiras, como aqui o Brasil, toda a nossa América, Norte, Central e do Sul, com exceção assim de algum, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma ação, né, de relação mais direta com a guerra, muitos não estão nem aí, né? A guerra está longe de mim, o que eu vou me importar? Mas essas pessoas poderiam enviar vibrações de amor, de paz, mantimentos, doações financeiras para ajudar na reconstrução. Quantos ucranianos tiveram que abandonar seus lares, né? Já todos consolidados. Imaginemos nós aqui, a população de Buriti dos Lopes, por exemplo, que é uma população relativamente pequena. Imaginemos um conflito armado e nem toda a população vai lutar, né? Porque não tem condições, preparo. Imaginemos aí 15 mil, 20 mil pessoas saindo de suas casas, deixando tudo que construiu ao longo de uma vida por causa de decisões de políticos assassinos, sanguinários, que colocam o poder acima de qualquer misericórdia às pessoas. Então é difícil, né, a gente não se colocar no lugar do próximo, do amor ao próximo, né? Isso é caridade, né? Caridade não é só dar uma roupa velha àquele quem precisa. Então, qualquer conflito, qualquer flagelo destruidor afeta o planeta Terra, também na dimensão espiritual.
as vibrações ficam mais baixas, mostra a ignorância que ainda nos assola como ser humano, e quanto também mini flagelos de mini conflitos armados em favelas, em cidades menores, grandes, quantas mortes, assassinatos existem, né? Mas ainda nós insistimos em colocar as pessoas erradas nos governos, né? Tirarem suas próprias vantagens, sem que haja realmente uma evolução em sociedade. Então, segundo, voltando aqui ao nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, grande estudioso da doutrina da mediunidade, Allan Kardec dizia que a razão repugna o juízo final absoluto e único, em que destruiria a obra do Criador como se ele ficasse inerte durante toda a eternidade, para que em um único dia fizesse a grande separação do joio e do trigo. As grandes transformações, elas não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Então, a grande pergunta dos incrédulos, né? Mas ainda, onde está Deus nesse conflito? Por que Deus não age e tira essas tropas assassinas que ainda assim colocam Deus como inspiração para a guerra? Porque Deus dá primeiramente o livre-arbítrio a todos nós. Nós temos, né, essa prerrogativa importante que Deus nos deu, muito embora nós saibamos usar com propriedade devida. Então, Deus age não só no juízo final, né, esse juízo final que foi criado, né, esse termo. Ele age a todo dia, a todo momento. Então, essa guerra trará sim consequências graves ao planeta. E não pense que nós que estamos aqui distantes não teremos consequências. É um fato agora, né, a questão do combustível tão utilizado aqui por todos nós, todo o planeta. A gente já vê a influência do preço, pelo desequilíbrio. Países que usam o gás também já estão sentindo na pele o aumento dos preços e a diminuição da quantidade de gás produzido, pelo aquele país ser um grande produtor. A miséria também que irá assombrar o país invasor será grande. Muitas empresas fechando suas portas naquele país, e a população sem nenhuma culpa sim de deixar, né, esses políticos sanguinários gerirem as vidas deles. Então Deus age todos os dias e as consequências, tanto boas como ruins, serão postas, e a mudança pelo lado moral e emocional dos indivíduos é que impulsionará essa evolução do nosso planeta Terra. Não é com desenvolvimento tecnológico, arsenal, e sim com a moralidade dos povos. Já que, caminhando para o final do nosso bate-papo, vamos fazer aqui a
é bem um recorte do Espírito que deixou-nos vários ensinamentos através de Chico Xavier, que Emmanuel, quando nos ensinou, devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver 300 anos e cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo. O que acontece? O corpo, que é o veículo pela qual o Espírito usa para vivermos aqui no nosso planeta Terra, ele deve ser bem cuidado, porque há reflexo no Espírito, né? Para que ele possa viver bem por muitos anos. Porém, o Espírito, ele deve ser cuidado a todo momento, porque todas as impressões boas e ruins que passamos aqui como experiência são levadas para o outro plano. Já o corpo não. Você pode até não ter cuidado bem dele, né? Adquirido doenças através dos vícios, que você pouco levará dele. Aliás, nada levará dele para o outro plano, porque tudo vai estar impregnado no nosso espírito, perispírito. Então, uma analogia bastante interessante. Então, será que estamos preparados para a tal transição planetária, né? Todos há um tempo, né, de 10 anos para cá, é um tema que foi explorado, né, pela doutrina espírita e outras correntes. Será que estamos preparados realmente hoje, né? Será que estamos deixando de lado as contendas e buscando amealhar os tesouros da alma, né? Será que estamos um pouquinho despertados para conhecer o outro lado da vida, né? Será que viemos aqui na Terra só para trabalharmos, adquirir dívidas, comprar coisas e ninguém se preocupa, né, com o outro lado da vida? Todos acreditam que iremos para um céu perfeito. Fazer o que lá, né, realmente? O que se acontece, né, depois da morte? O Espiritismo nos dá muitas respostas. Será que despertarmos e acelerarmos o passo ao encontro de Jesus ou de Deus interiormente? Como que está a nossa fé diante de todos esses cenários de destruição, de guerra, onde que a nossa fé encontra-se nesse momento? Então essa é a mensagem breve que trazemos aqui sobre os flagelos destruidores, particularmente a guerra, que acelera, né, a vida ao retorno de algumas vidas e que impacta de forma global toda a atenção das pessoas que vivem aqui na Terra. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco para entender esse cenário de conflitos, né? Infelizmente ainda acontece no século, né? Esse século tão moderno que nos apresenta. E queria agradecer, né, a presença de todos, aos irmãos que estão também em tratamento espiritual, aqueles que tiveram a paciência de chegar até o final. Lembrando que irá ter o passe e a magnetização da água após a prece final. Podem trazer um copo d'água, uma jarra d'água. Então, aqui me despeço, agradecendo Deus Pai Todo-Poderoso, é seu Filho, nosso Mestre amado Jesus, guia e modelo maior a todos nós. Que esta mensagem possa chegar aos lares que estão necessitados desse entendimento, que os irmãos em tratamento possam ser auxiliados nesse momento, e
que Maria Mãe Santíssima possa nos abençoar, nos Zefirina, ao longo de todo o resto da semana. Tenham todos uma boa noite, que assim seja. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.